Um milionário humilha publicamente um humilde garçom em seu luxuoso casamento. Mas quando o jovem pega o microfone e revela uma verdade do passado, toda a sala fica em silêncio e o destino do noivo muda para sempre. O que foi que ele disse? O salão de banquetes brilhava com um esplendor quase irreal. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando reflexos dourados nas mesas cobertas com toalhas de linho engomado. Os centros de mesa, enfeitados com rosas frescas e lírios, exalavam um aroma inebriante que se misturava ao cheiro dos pratos servidos pelos garçons. Cada canto daquele casamento falava de luxo e ostentação. Os convidados, vestidos com ternos de grife e vestidos de baile, moviam-se com desenvoltura, como se pertencessem a um mundo onde a elegância era tudo. Eles conversavam em voz alta, gabando-se de seus negócios bem-sucedidos, de suas viagens exóticas e de suas inúmeras propriedades. No centro da sala, Henrique, o noivo, parecia a personificação do anfitrião perfeito. Sorriso largo, taça de champanhe na mão e comentários que arrancavam risadas de quem o rodeava. Ao seu lado, Mariana, a noiva, estava linda em seu vestido de renda marfim, mas seu sorriso parecia forçado, como se estivesse presa no brilho ofuscante da noite. Perto deles, Eduardo, um jovem garçom de comportamento discreto, trabalhava com precisão. Seu uniforme preto contrastava com a brancura da bandeja que carregava nas mãos. Movia-se entre as mesas com a postura de alguém acostumado a não ser visto. Apesar do silêncio, seus olhos não perderam nenhum detalhe. Captaram as risadas exageradas, os olhares de desdém e os gestos de superioridade de quem não o considerava mais do que mais uma sombra na festa. De repente, a voz de Henrique quebrou a harmonia do local. Eduardo! Ele o chamou com um tom que mais parecia uma zombaria do que um convite. Eduardo se aproximou sem mudar de expressão. Ao seu serviço, senhor, ele respondeu calmamente. Henrique olhou-o de cima a baixo com ar triunfante e, dirigindo-se aos convidados que o rodeavam, disse com voz forte: Sempre me perguntei, o que alguém como ele pensa quando vê algo assim? Ele gesticulou amplamente para a decoração da sala. Deve ser como ver outro planeta, certo? O riso irrompeu entre os presentes. Eduardo manteve o olhar fixo em um ponto invisível, evitando responder. O silêncio dela pareceu deixar Henrique ainda mais desesperado, que divertido acrescentou. Vamos, não leve a mal. Nem todos nascemos para entender o luxo, certo? Mariana, sentada ao lado dele, franziu a testa. Ela se inclinou ligeiramente na direção do marido e sussurrou. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Foi necessário? Henrique mal lhe lançou um olhar, como se as suas palavras não merecessem resposta. Eduardo, por sua vez, baixou ligeiramente a cabeça, mantendo a compostura. Sua voz era apenas um murmúrio quando ele respondeu. Com sua permissão, senhor. Sem perder a calma, ele se virou e continuou seu trabalho, como se a cena nunca tivesse acontecido. Mas dentro dele algo havia mudado. Ao pegar copos e pratos, sentiu os olhares furtivos de alguns convidados, talvez constrangidos com as palavras de Henrique, talvez simplesmente curiosos para ver como ele havia reagido. Mariana observou Eduardo por alguns segundos. Ela ficou surpresa com sua calma, aquela dignidade serena que tanto contrastava com a atitude do marido. Ela olhou para Henrique, que ainda brincava com os amigos como se nada tivesse acontecido. As risadas, a música e o brilho continuaram a encher a sala. Mas para Eduardo, aquela noite não foi como qualquer outra. Talvez outros pensassem que a humilhação tinha sido inofensiva, mas ele sabia que as palavras poderiam cortar mais fundo do que qualquer ferida física. Porém, ninguém sabia ainda. Naquela noite, tudo estava prestes a mudar. Eduardo trabalhou com a mesma dedicação de sempre. Seus movimentos eram rápidos, mas discretos, como os de alguém acostumado a passar despercebido. Ao recolher os copos vazios e recolocar os pratos nas mesas, manteve o olhar baixo, evitando qualquer contato direto com os convidados. Ele sabia que, para muitos, não passava de uma sombra, parte da decoração invisível que fazia a festa funcionar. Naquela noite, porém, algo dentro dele agitou-se fortemente. As palavras de Henrique continuaram a ecoar em sua mente. Não foi a primeira vez que alguém tentou humilhá-lo,
Mas aquela cena pública foi diferente. O riso zombeteiro, o olhar arrogante do noivo, tudo parecia ficar na sua memória. Eduardo respirou fundo, tentando manter a calma. Ele sabia que perder a paciência não era uma opção. Aos 25 anos, Eduardo levou uma vida de silêncio e sacrifício. Ele havia abandonado os estudos ainda adolescente para ajudar a mãe, que estava acamada há anos. O emprego de garçonete, embora mal remunerado e cheio de humilhações, permitia-lhe cobrir os remédios e os cuidados de que necessitava. Muitas vezes ele sonhou com um futuro diferente, onde pudesse voltar a estudar e deixar para trás os acontecimentos onde foi tratado como se não existisse. Mas os sonhos, pensou ele, não pagavam as contas. A riqueza realmente traz alguma nobreza? Ele se perguntou enquanto deixava um prato vazio na cozinha. Com o passar dos anos, ele aprendeu a observar as pessoas com atenção. Os rostos maquiados das mulheres, as risadas exageradas dos homens, as conversas vazias sobre carros e mansões. Tudo isso lhe ensinou que o dinheiro não definia o valor de uma pessoa. Muitas vezes, quem tinha mais era também o mais vazio. Eduardo voltou para a sala e começou a servir o café. A atmosfera permaneceu a mesma, um espetáculo de luxo e frivolidade. Ele passou por uma mesa onde um grupo de homens conversava animadamente sobre seus investimentos. Ele não pôde deixar de ouvir um deles. O importante é saber tirar vantagem dos outros, disse o homem com um sorriso torto. Se você não fizer isso, outra pessoa o fará. Eduardo reprimiu um suspiro. Era irônico como aqueles que pareciam ter tudo eram também os que menos entendiam o que significava ajudar ou ser generoso. Seus pensamentos o levaram de volta para sua mãe, para as noites em que ele chegava em casa cansado, mas sentava-se ao lado dela para garantir que ela dormisse tranquilamente. Esses momentos, embora difíceis, lembraram-lhe que havia coisas que o dinheiro não podia comprar. Amor genuíno, empatia, dignidade. De repente, ele sentiu um olhar fixo nele. Virou a cabeça e viu Mariana, sentada ao lado de Henrique. Ela o observou com uma expressão que parecia algo entre curiosidade e compaixão. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Eduardo, desconfortável, rapidamente desviou o olhar. Ela não sabia por quê, mas havia algo nos olhos daquela mulher que a fazia sentir-se deslocada também. Eduardo, ele ouviu novamente a voz de um convidado. Ele reagiu instantaneamente, voltando ao trabalho com profissionalismo. Mas enquanto seu corpo se movia com eficácia, sua mente continuava a ponderar. Talvez as palavras de Henrique não tenham sido nada mais do que mais uma humilhação entre muitas, mas aquela noite provocou algo mais profundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o silêncio não era suficiente. Ao longe, a festa continuou, como se nada tivesse acontecido. Porém, Eduardo não era mais o mesmo. O banquete continuou entre risadas, brindes e conversas que, para Eduardo, pareciam cada vez mais distantes. Movendo-se entre as mesas com a bandeja na mão, ele manteve a postura calma, mas no fundo do peito, o desconforto continuava a crescer. Ele sabia que as palavras de Henrique ainda não haviam ficado para trás. Havia algo naquela noite, naquela atmosfera de aparente perfeição que pressagiava uma tempestade. O momento chegou sem aviso. Durante o serviço de prato principal, Henrique, já com bebidas a mais e encorajado pela atenção dos amigos, decidiu ir mais longe. Ele bateu suavemente no copo com uma colher, chamando a atenção dos presentes. Espere um momento, amigos, ele disse com tom de brincadeira e um sorriso que brilhava de orgulho. As conversas gradualmente silenciaram e todos os olhares se voltaram para ele. Mariana, sentada ao lado dele, lançou-lhe um olhar de advertência. Henrique, por favor, não faça isso, sussurrou, baixo o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Mas Henrique ignorou o aviso. Ele pigarreou e, levantando-se da cadeira, apontou para Eduardo, que estava parado ao lado de uma mesa com uma bandeja nas mãos. Amigos, você notou nosso amigo Eduardo esta noite? Ele disse, levantando a voz o suficiente para garantir que toda a sala o ouvisse. Trabalhe duro, é um exemplo de perseverança. Alguém que certamente sabe que a vida tem limites. Para uns mais do que para outros. Murmúrios se espalharam como uma onda pela sala. Eduardo imediatamente sentiu o peso de dezenas de olhos sobre ele e suas mãos ficaram levemente tensas na bandeja. Henrique continuou, sem lhe dar descanso.
Eu me pergunto, Eduardo, continuou ele com falsa inocência. Você já pensou em ter algo assim? Ele fez um gesto largo, indicando o luxo do quarto. Ou talvez, por que sonhar? Alguns de nós nascemos para servir, certo? A risada explodiu. Não todos, claro, mas o suficiente para que o eco doesse mais do que qualquer outra coisa. Mariana, visivelmente incomodada, pegou firmemente no braço de Henrique. Chega, Henrique, isso é o suficiente. Henrique empurrou-a gentilmente, mas com uma firmeza que deixou claro que não pretendia parar. Eduardo permaneceu em silêncio. À primeira vista, seu rosto não demonstrava emoção, mas por dentro as palavras de Henrique perfuravam repetidamente como lâminas. Ele sabia que se reagisse perderia tudo: o emprego, a possibilidade de continuar ajudando a mãe. Então ele manteve seu orgulho e não disse nada. Porém, algo dentro dele quebrou. Algo que permaneceu adormecido durante anos, acumulando humilhações e silêncios. A sala, aos poucos, voltou ao normal, embora algumas pessoas evitassem rir, incomodadas com o que acabavam de presenciar. Mariana olhou em volta, sentindo-se sozinha, como se fosse a única que entendesse a gravidade do ocorrido. Por fim, voltou sua atenção para Eduardo. Ela o observou enquanto ele, com a mesma calma aparente de sempre, continuava trabalhando. Mas ela sabia disso. Ele tinha visto isso em seus olhos. Algo havia mudado. Enquanto recolhia os pratos de outra mesa, Eduardo respirou fundo, tentando recuperar a calma. Henrique quis reduzi-lo a nada, mas não conseguiu. Ainda não. Não naquela noite. Porque Eduardo não podia mais ignorá-lo. Havia uma decisão crescendo dentro dele. Uma decisão que ele tomaria em breve. O barulho na sala parecia um murmúrio distante para Eduardo, enquanto suas mãos continuavam trabalhando mecanicamente. Cada passo, cada movimento para retirar os pratos e servir as bebidas era automático, como se seu corpo estivesse agindo por conta própria, enquanto sua mente estava em outro lugar. As palavras de Henrique continuavam a ecoar na sua cabeça, como um eco impossível de ignorar. Eduardo sempre acreditou que o silêncio era o seu melhor escudo. Trabalhe, aguente e siga em frente. Foi isso que lhe permitiu segurar a mãe e permanecer firme. Não importava quantas vezes ele foi desprezado ou tratado como um objeto invisível. Mas aquela noite foi diferente. A humilhação pública, as risadas dos convidados e o olhar de Henrique quebraram algo dentro dele. Ele parou ao lado de uma mesa, fingindo arrumar os copos enquanto olhava de soslaio para o centro da sala. Henrique ainda estava lá, rindo com os amigos, curtindo o espetáculo que ele mesmo havia criado. Mariana, ao lado dele, parecia distante, com os olhos perdidos em algum lugar do vazio. Quanto tempo mais devo aguentar isso? Pensou Eduardo, sentindo como a raiva começou a se misturar com sua determinação. Durante anos ele engoliu humilhações como essa, convencendo-se de que isso fazia parte do preço que teria de pagar. Mas naquela noite, diante de todos, Henrique não só atacou a sua dignidade, questionou o seu valor como pessoa. Enquanto caminhava para a cozinha, Eduardo lembrou-se do rosto da mãe. Aquela mulher que, apesar da doença, sempre o ensinou a ser forte, a nunca perder a dignidade, não importa a situação. O valor de um homem não está no que ele tem, filho, mas no que ele é. Disse-lhe certa vez quando ainda era criança. Sua mãe nunca teria permitido que alguém o tratasse daquela maneira. Eduardo sabia disso. Ele colocou a bandeja sobre uma mesa da cozinha e encostou-se na parede fria por alguns segundos. Ele pensou nas possíveis consequências do que estava prestes a fazer. Ele poderia perder o emprego, isso era certo. O que seria de sua mãe então? No entanto, outra voz dentro dele o empurrou para agir. Se ele permitisse que essa humilhação ficasse sem resposta, ele se trairia. E não só isso. Talvez ensinasse a Henrique e aos outros que não se podiam atropelar impunemente a dignidade de ninguém. Ele respirou fundo, tentando acalmar as batidas frenéticas de seu coração. Ela enxugou as mãos no avental, endireitou as costas e, pela primeira vez em muito tempo, não estava mais invisível. Com passos determinados, ele voltou para a sala. Cada passo que dava parecia mais firme, mais real. À medida que avançava, sentiu como alguns olhos começaram a focar nele. Os murmúrios começaram a aumentar à medida que ele atravessava o espaço entre as mesas, com os olhos fixos em Henrique.
Ao chegar ao centro da sala, pegou um dos microfones que o DJ havia deixado na pequena plataforma. O barulho da festa foi diminuindo aos poucos, até que só restou o silêncio. Henrique, surpreso, olhou para ele com um sorriso zombeteiro. "O que está acontecendo, Eduardo?" Ele perguntou sarcasticamente, cruzando os braços. "Você quer nos contar algo?" Eduardo segurou o microfone com firmeza. Suas mãos não tremiam mais. Ele olhou Henrique diretamente nos olhos e depois olhou ao redor da sala, certificando-se de que todos o ouvissem. "Boa noite a todos." Ele começou com uma voz calma, mas firme. "Peço desculpas por interromper sua celebração. Sei que sou apenas um trabalhador para muitos de vocês, mas esta noite preciso lhes contar uma coisa, uma história." O silêncio ficou mais profundo. Os olhares dos convidados, a princípio confusos, agora mostravam uma curiosidade crescente. Mariana, sentada à sua mesa, observava Eduardo com um misto de surpresa e respeito. Henrique franziu a testa, sem entender o que estava acontecendo. Eduardo respirou fundo. Ele havia tomado sua decisão. Pela primeira vez na vida, sua voz seria ouvida. "Quero contar uma coisa que aconteceu há muito tempo", disse ele com o microfone na mão. "Uma história que talvez alguns de vocês nunca imaginariam." Os murmúrios cessaram completamente. Eduardo, o jovem garçom invisível, acabava de se tornar o centro das atenções. E assim começou. A sala inteira permaneceu em silêncio. Eduardo segurou o microfone com firmeza, atento a cada par de olhos que agora o observava. As luzes suaves do local iluminavam seu rosto sério, mas sua voz mantinha uma calma que contrastava com a tensão do ambiente. Henrique, sentado em seu lugar, olhou para ele com um misto de zombaria e desafio. Mas aos poucos seu sorriso foi desaparecendo. Mariana, por outro lado, não conseguia tirar os olhos de Eduardo. Sua curiosidade era palpável. "Há alguns anos", começou Eduardo com a voz clara, "num bairro humilde do outro lado da cidade, aconteceu algo que me marcou para sempre. Alguns convidados trocaram olhares, confusos com aquela história inesperada." Henrique fez um gesto exagerado de tédio, mas Eduardo não se intimidou. Ele continuou falando, seu tom lento e cheio de intenção. "Foi um dia como qualquer outro. Eu estava voltando para casa depois de um longo turno, quando vi um garotinho, de não mais de 6 anos, sentado sozinho na calçada. Ele estava sujo, suas roupas estavam rasgadas e ele chorava inconsolavelmente. Lembro de ter parado, porque não podia deixá-lo ali, perdido, com medo. A sala ainda estava completamente silenciosa. Até o barulho distante de copos e talheres havia desaparecido. Os convidados não puderam deixar de imaginar a cena que Eduardo descreveu. Aproximei-me dele e perguntei seu nome, mas ele mal conseguia falar. Ele estava tão assustado que apenas olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Sentei-me ao lado dele, esperando que ele se acalmasse. Eduardo fez uma pausa e olhou para os convidados. Num lugar como esse, onde muitas pessoas não têm tempo para ajudar os outros, parar para confortar um estranho pode parecer uma perda de tempo. Mas para mim, foi a coisa certa a fazer. Os murmúrios entre os convidados começaram a crescer novamente. Alguns estavam começando a sentir que a história não era tão desarticulada como parecia à primeira vista. Henrique, que até então mantinha uma expressão zombeteira, mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Horas se passaram até que eu conseguisse arrancar alguma informação dele, continuou Eduardo. Descobri que ele havia saído correndo de casa depois de uma briga e, ao tentar voltar, não conseguia encontrar o caminho. Levei-o para casa, alimentei-o e emprestei-lhe roupas limpas. E quando ele se sentiu seguro o suficiente, perguntei se poderia levá-lo para procurar sua família. Eduardo fez uma pausa. Seu olhar parou por um momento em Henrique. A sala inteira prendeu a respiração. Caminhamos pelas ruas até encontrarmos um grupo de pessoas desesperadas procurando por ele. Houve patrulhas e gritos. Assim que uma mulher o viu, correu em sua direção e o abraçou, chorando. "Ele é meu filho", disse ela entre soluços. Eduardo inclinou levemente a cabeça. Naquele momento, senti alívio. Achei que tinha feito a coisa certa e aquela história ficaria para trás, como tantas outras coisas que se faz sem esperar nada em troca. Os olhos de Mariana se arregalaram de surpresa. Algo naquela história estava começando a se conectar com uma imagem em sua memória.
Henrique, por outro lado, agora evitava olhar diretamente para Eduardo. O desconforto era evidente em seu rosto. O nome daquele menino... Eduardo continuou pausando cada palavra com intenção. Era Henrique. O silêncio na sala tornou-se tão pesado que parecia impossível respirar. As expressões dos convidados passaram da curiosidade ao espanto absoluto. Os murmúrios cessaram, deixando um vazio onde apenas o eco daquelas palavras podia ser ouvido. Henrique enrijeceu em seu assento. Seus lábios se separaram, como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Você, senhor Henrique, disse Eduardo com uma calma implacável, foi aquele filho perdido. Fui eu quem o ajudou quando ele não tinha ninguém. Um suspiro de satisfação percorreu a sala. Mariana levou a mão à boca, incrédula, enquanto alguns convidados olhavam para Henrique com espanto. Henrique, agora completamente exposto, tentou se recompor. Isso é um absurdo, ele murmurou, sem muita convicção. Não sei do que você está falando. Mas Eduardo não respondeu ao seu comentário. Ele havia dito o que precisava dizer. Ele havia exposto uma verdade que Henrique preferia esquecer. Uma verdade que, naquela noite, voltei para lembrar que a grandeza não se mede pelo luxo ou pelo poder, mas pelas ações que se escolhe realizar. O silêncio continuou, como se todos esperassem uma resposta, mas Henrique apenas baixou o olhar, sem conseguir prender a atenção da sala. Mariana, por outro lado, levantou-se lentamente da cadeira, ainda chocada com o que acabara de ouvir. Eduardo então colocou o microfone na plataforma e, com a mesma serenidade com que havia chegado, começou a caminhar em direção à saída. A sala continuou a olhar para ele, mas ele não sentia mais a pressão de seus olhares. Ele havia feito o que considerava certo. Ao cruzar a porta da sala, Eduardo sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, havia recuperado algo que o mundo tantas vezes tentou tirar dele: a sua dignidade. A sala mergulhou em um silêncio insuportável. O eco das últimas palavras de Eduardo ainda pairava no ar como uma sombra impossível de ignorar. Todos olharam para Henrique, esperando algum tipo de reação, alguma resposta que justificasse o que acabavam de ouvir. Mesmo assim, ele permaneceu ali, o rosto pálido, os lábios franzidos, as mãos rígidas sobre a toalha de mesa. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que dizer. Mariana foi a primeira a quebrar o silêncio. Ele se levantou devagar, deixando a cadeira fazer um rangido breve, mas o suficiente para chamar a atenção de todos. Seus olhos permaneceram fixos em Henrique, com um misto de descrença e decepção que não conseguiu esconder. O que Eduardo disse é verdade? Perguntou com voz firme, embora trêmulo de emoção. Henrique ergueu os olhos, tentando recuperar a compostura. Sua arrogância habitual não existia mais. Agora havia apenas um homem encurralado. Eu não sei do que aquele cara está falando, ele murmurou, evitando olhar diretamente para alguém. É apenas uma história. Não minta, interrompeu Mariana, a voz elevando-se acima do murmúrio crescente dos convidados. Suas palavras ressoaram como uma chicotada. Henrique engoliu em seco e finalmente levantou a cabeça, tentando sorrir, embora sua expressão parecesse forçada. Por favor, Mariana, você vai acreditar em garçom? Ele está inventando tudo isso para chamar a atenção. Certamente ele quer algo em troca. Eduardo, que ainda não havia saído completamente da sala, parou ao ouvir isso. Ele se virou lentamente, com um olhar calmo, mas profundo, e respondeu à distância. Não quero nada, Sr. Henrique. Não espero dinheiro ou reconhecimento. Eu só queria lembrá-lo de que era uma vez, você também precisava de alguém que o tratasse com compaixão. Essas palavras caíram como uma frase no ar. O rosto de Henrique perdeu toda a cor, e por um momento, ele pareceu encolher-se na cadeira. Os convidados começaram a murmurar entre si. Alguns, visivelmente incomodados, desviaram o olhar, enquanto outros olharam para Henrique com novo julgamento nos olhos. Mariana não acreditou no que ouviu. A história era clara, as peças se encaixavam perfeitamente. Ele se virou para os convidados, sua voz agora firme e determinada. É isso que somos? Pessoas que zombam dos outros e humilham quem nos serve só porque acreditamos que são inferiores?
disse ele olhando para todos, mas principalmente para Henrique. Este homem, a quem você desprezava, salvou uma criança perdida quando ninguém mais o fez. E aquela criança, com os olhos fixos em Henrique, era você. O silêncio mais uma vez encheu a sala. Ninguém se atreveu a responder. Henrique tentou dizer alguma coisa, mas só conseguiu balbuciar desculpas que não convenceram ninguém. Suas palavras pareciam vazias, leves, e sua imagem de um homem confiante e poderoso estava desmoronando diante dos olhos de todos. Alguns convidados começaram a aplaudir timidamente, como se as palavras de Mariana tivessem quebrado um encanto. Logo os aplausos cresceram, dirigidos não a Henrique, mas a Eduardo, que observava a cena desde a entrada. Pela primeira vez, ele não se sentiu invisível. Henrique, incapaz de suportar o peso da própria vergonha, levantou-se abruptamente da mesa. "Isso é ridículo!" ele retrucou, mas ninguém respondeu. Ninguém se atreveu a defendê-lo. Ele caminhou em direção à saída, empurrando cadeiras enquanto caminhava, enquanto os olhares o seguiam como um julgamento silencioso. Quando Henrique desapareceu pela porta, Mariana respirou fundo e se aproximou de Eduardo. "Obrigado", disse ele com uma sinceridade que iluminou seu rosto. "Obrigado por nos lembrar o que realmente significa ser ótimo." Eduardo assentiu com um leve sorriso, sentindo-se pela primeira vez verdadeiramente visto. O salão, embora ainda cheio de luxo e pompa, já não parecia o mesmo. Algo havia mudado em todos eles. Naquela noite, Henrique perdera muito mais do que o orgulho. Perdera o respeito daqueles que até então o admiravam. Mas Eduardo havia conquistado algo infinitamente mais valioso. A certeza de que, mesmo no lugar mais inesperado, a verdade e a dignidade sempre encontrariam uma forma de brilhar. O eco dos aplausos ainda parecia vibrar nas paredes da sala, mas a atmosfera havia mudado completamente. Henrique não estava mais lá. Sua saída abrupta, empurrando cadeiras e com o rosto contorcido, deixou um vazio incômodo que ninguém ousou preencher. Os convidados que minutos antes riam e comemoravam, agora conversavam em voz baixa, trocando olhares de perplexidade e reflexão. Mariana permaneceu parada no centro da sala, olhando para o lugar por onde Henrique havia saído. Eduardo assistiu de uma distância segura, não querendo chamar mais atenção, mas consciente de que aquela noite nunca seria como qualquer outra. Respirando fundo, Mariana quebrou o silêncio que ainda pesava sobre os presentes. "É engraçado como o luxo pode fazer-nos esquecer o essencial", disse com voz firme e lenta, dirigindo-se a todos. "Esta noite, meu marido se expôs não só a você, mas também a mim. Por muito tempo ignorei sinais, palavras, atitudes que tentavam me dizer algo que eu não queria ver." Ela fez uma pausa, como se suas próprias palavras a machucassem, mas não deixou que isso a impedisse. Henrique sempre acreditou que o poder e o dinheiro o definem como pessoa, mas não é assim. O que realmente nos define são nossas ações e como tratamos as pessoas ao nosso redor. "Eduardo", continuou ela, voltando-se para ele, "você nos deu esta lição da maneira mais corajosa possível. Eu não estava procurando humilhar ninguém ou reivindicar nada para si mesmo. Apenas nos lembrou de algo que nunca deveríamos ter esquecido." Eduardo inclinou ligeiramente a cabeça, sentindo-se grato por aquelas palavras. Alguns convidados começaram a assentir, enquanto outros, visivelmente envergonhados, evitaram erguer os olhos. A verdade tinha sido como um espelho. Todos se viam refletidos no seu próprio comportamento. Não foram apenas as palavras de Henrique que doeram. Era a cultura do desprezo disfarçada de indiferença, hábito do qual todos, em maior ou menor grau, eram cúmplices. Uma mulher mais velha, elegante, mas de porte humilde, foi a primeira a falar de uma mesa próxima. "A dignidade deste jovem vale mais do que qualquer coisa que possamos ter aqui", disse ele com voz firme. "Henrique não é o único que deve refletir esta noite." "É verdade", murmurou outro convidado, ajeitando nervosamente a gravata. "Talvez todos precisemos olhar um pouco mais para dentro de nós." O ambiente começou a se transformar. As conversas tornaram-se menos superficiais, mais humanas. Alguns convidados se levantaram e se aproximaram dos garçons e funcionários do evento.
agradecendo pelo trabalho, com um respeito que parecia genuíno. Mariana, ainda no centro da sala, tomou uma decisão. Antes que esta noite termine, disse ela em voz alta, para que todos pudessem ouvi-la. Quero anunciar que farei uma doação significativa para diversas causas sociais. Entre eles, o hospital onde a mãe de Eduardo está sendo tratada. Porque se esta história nos ensinou alguma coisa, é que não podemos medir o nosso valor pelo que possuímos, mas sim pelo que partilhamos. De repente, ele ouviu uma batida suave na porta. Levantou-se com calma e, ao abri-lo, encontrou Mariana, vestida com simplicidade, sem as joias e a maquiagem que a acompanhara na noite anterior. A presença dela ali o pegou de surpresa. "Senhora Mariana", ele disse com voz calma, embora seu olhar refletisse confusão. "O que você está fazendo aqui?" Mariana sorriu gentilmente, segurando nas mãos uma pequena sacola com mantimentos e remédios. "Achei que você poderia precisar disso", respondeu ele. "Eu não queria ir embora sem agradecer, mais uma vez, pelo que você fez." Eduardo olhou para ela por alguns segundos, antes de aceitar o pacote com um gesto respeitoso. "Não foi necessário, senhora, mas obrigado." "Claro que era necessário", disse ela com firmeza. "Ontem à noite percebi tantas coisas, tantas que ignorei por conforto. O que você fez, Eduardo, foi algo que poucos se atrevem a fazer. Você não apenas se defendeu, mas também nos fez ver nossa própria humanidade, mesmo quando tentamos escondê-la." Eduardo assentiu, sem saber o que responder. Mariana olhou para a pequena sala da casa e depois para a porta entreaberta do quarto onde a mãe de Eduardo descansava. "Como ela está?" ele perguntou suavemente. "Melhorar. Com os remédios e os cuidados, ela está mais estável", respondeu ele, com um toque de alívio na voz. "Embora sempre haja muito o que fazer." Mariana olhou para ele com respeito e admiração. "Quero que você saiba que minha promessa ainda permanece", disse ele. "A doação para o hospital já foi organizada e meu apoio continuará enquanto for necessário. Mas não só isso. Eu quero te ajudar. Se você estiver disposto, posso garantir que você tem a oportunidade de voltar a estudar para construir um futuro melhor. Você merece." Eduardo olhou para ela surpreso. "Eu não esperava algo assim." Durante anos, seus sonhos ficaram enterrados sob a necessidade urgente de sobreviver. Pensar num futuro melhor parecia, até aquele momento, algo distante, quase impossível. "Não sei o que dizer, senhora", ele finalmente respondeu. "Obrigado." "Não me agradeça", ela respondeu com um sorriso suave. "Apenas certifique-se de aproveitar a oportunidade quando ela surgir." Mariana despediu-se com um gesto gentil e deixou Eduardo parado na porta, com a sacola de remédios nas mãos e um sentimento de esperança crescendo dentro dele. Do outro lado da cidade, Henrique também iniciou o seu próprio caminho. Depois daquela noite, ele decidiu enfrentar seus erros em vez de fugir deles. Ele sabia que não poderia desfazer o que havia feito, mas poderia mudar o que faria a partir daquele momento. Ele se reuniu com instituições de caridade, começou a se envolver em causas pelas quais nunca se importou antes. Foi apenas um pequeno passo, mas eu estava determinado a continuar. Dias depois, Eduardo recebeu uma carta do hospital informando que os remédios e tratamentos de sua mãe estavam garantidos para os próximos meses. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o peso sobre seus ombros começar a diminuir. Aquela noite difícil foi o começo de algo novo, não só para ele, mas para todos que estiveram lá. A vida continuou como sempre. Eduardo continuou trabalhando, mas agora o fazia com um leve sorriso e com a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade poderia acender uma centelha de mudança. Henrique ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas pelo menos deu o primeiro passo para a redenção. Mariana, por sua vez, havia encontrado uma nova voz, que agora usava para lutar por algo mais significativo do que aparências e riqueza. Naquela noite, enquanto Eduardo se sentava ao lado da mãe para compartilhar uma refeição simples, ele olhou em volta e sentiu paz. Ele defendeu a sua dignidade, fez a coisa certa e o mundo de alguma forma ouviu. Os caminhos de todos mudaram para sempre. Não pela grandeza do luxo ou do poder, mas pela grandeza silenciosa de um ato de verdade e bravura. E isso, pensou Eduardo, era a única coisa que realmente importava. A verdadeira grandeza não se mede pelo dinheiro,
pelo poder ou pelo luxo, mas pela forma como tratamos os outros, principalmente aqueles que parecem invisíveis em nossa rotina. O que você teria feito no lugar do Eduardo? Você teria defendido sua dignidade diante de todos ou teria permanecido em silêncio? Esta história lembra-nos que as nossas ações definem quem somos e que nunca devemos esquecer a empatia e a humanidade que nos unem. Clique no vídeo na tela para acompanhar sua própria jornada de autodescoberta e refletir sobre como pequenas ações podem mudar vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que te inspiram a ser melhor a cada dia. Vejo você no próximo vídeo.